Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se você caiu aqui de paraquedas, acredite, não foi em vão que você parou aqui nesse vídeo, que você caiu aqui nesse vídeo. Deus tem uma palavra para você, então fique até o final. É algo que Deus compartilhou no meu coração, para falar com vocês nesse vídeo. É sobre uma experiência que eu vivenciei na minha adolescência, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, e eu me lembro que eu queria muito um celular da época, que tivesse câmera, que na época era uma modernidade, não era qualquer pessoa que tinha. E eu queria muito aquele celular, e quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, minha mãe pôde me dar esse celular que eu tanto desejava. E a minha mãe pensou que eu saberia administrar isso, Mas eu levava ele para a escola, e eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu levava ele para a escola e o que acontecia? Eu ficava tão distraída com o celular que eu não conseguia focar nos estudos. E o que aconteceu? Quando o ano acabou, eu descobri que eu havia reprovado de ano. E eu fiquei muito decepcionada e pensei, meu Deus, eu nunca reprovei de ano na minha vida. E eu fiquei meio chocada comigo mesma e eu pensei, meu Deus, eu fiquei tão distraída com o celular que eu acabei reprovando de ano, porque eu fiquei tão focada no celular, mexendo no celular durante as aulas, que eu tirei péssimas notas e acabei reprovando de ano. E ainda fui a única da minha sala, então foi muito frustrante, foi muito triste para mim ter que refazer o ano novamente. E tudo porque eu recebi algo que eu queria muito, mas que eu não tinha maturidade para administrar naquele momento. E aí, às vezes, a gente pensa que a questão da maturidade, para a gente administrar algumas coisas que nós desejamos, ao longo da nossa vida, tem a ver com a idade. Mas não necessariamente, Por exemplo, tem uma senhorinha que ela compartilhou comigo, ela deve ter uns 70 e poucos anos. Para essas pessoas dessa idade, é uma coisa muito moderna, essa coisa do celular, de WhatsApp, de você poder se comunicar com uma pessoa que está longe e tudo mais. E aí ela compartilhou comigo que os filhos deram um celular super moderno para ela e que ela tem até o WhatsApp no celular dela, mas ela achou aquilo tão moderno, ela ficou tão deslumbrada com aquilo que ela começou a se distrair. Então ela esquecia a panela no fogo, queimava arroz, queimava feijão. E o marido dela falou, mulher do céu, você não dá conta de ter um celular, porque você não sabe administrar. Então aquilo estava servindo de distração para ela. E ela compartilhando comigo. Então, às vezes, a gente pensa que a questão da maturidade, de administrar algumas coisas, tem a ver com a idade. E não necessariamente. Às vezes, a pessoa tem uma certa idade, e sim, deveria estar madura para aquela idade, mas ela não tem maturidade para algumas coisas. E é tão interessante que algumas coisas aqui na Terra, para nós vivermos aquilo, para nós fazermos aquilo, tem a ver com idade, Por exemplo, você vai tirar uma habilitação, você tem que ser maior de 18. Se você recebeu uma herança quando era criança e porque seus pais faleceram, você tem direito àquela herança, mas você só vai receber ela quando você for maior de idade. Não se casa quando você é menor de idade. Então, assim, tem várias coisas, que a gente pode fazer só quando nós adquirirmos, a maioridade. Porém, não significa que nós temos maturidade para administrar aquilo. Então, nós podemos tirar habilitação depois de 18, nós podemos casar depois do 18, nós podemos fazer inúmeras coisas a partir dos 18, mas isso não significa que temos maturidade para administrar aquilo. Só que com Deus é tão interessante porque é diferente, Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós automaticamente herdamos coisas que são nossos por direito como filhos de Deus. Mas isso não significa que ele vai nos dar. Enquanto que aqui na Terra, a gente viver, desfrutar de algumas coisas está condicionado a simplesmente a nossa idade, com Deus está condicionado a nossa maturidade. Nós precisamos compreender isso para que a gente não fique frustrados. Porque muitas das vezes a gente pensa, eu sou filho de Deus, Deus é o dono do universo, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, eu quero viver tal coisa, eu quero receber tal coisa, e mesmo Ele sendo meu pai, tendo poder para isso, Ele não me dá, Ele continua me fazendo esperar. Então, às vezes a gente acaba se frustrando, se decepcionando com Deus, por não compreender isso, que nós não estamos preparados, que nós não recebemos aquilo, porque nós não estamos maduros o suficiente para desfrutar daquilo. Então, o nosso Pai vai nos dar coisas que Ele reservou especialmente para nós, mas que é no momento certo, no momento apropriado, quando Ele achar que nós estamos preparados. É tão interessante que Paulo fala em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2, o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai.
Gálatas 4, 1 e 2. Então aqui, o contexto, né, do que Paulo está se referindo a nós, é no contexto de que, muitas das vezes, nós, como filhos de Deus, nós temos direito, né, a muitas coisas, a todas as coisas, aliás, que vêm do nosso Pai Celestial. Porém, muitas das vezes, nós somos menor de idade, ou seja, nós somos imaturos. Então, nós vamos receber aquilo que o nosso Pai preparou para nós, que é nosso por direito, que está reservado para nós, e nós vamos sim receber no momento pré-determinado pelo Pai, ou seja, de maioridade. Ou seja, quando nós estivermos maduros o suficientes para receber aquilo. Então é interessante, porque muitas das vezes a gente se ofende com Deus porque a gente pensa, eu já tenho idade, é meu por direito, o Senhor falou que vai me dar, que vai fazer, então eu quero para agora. E somos imaturos nesse sentido, de não compreender o tempo certo de todas as coisas. Mas o nosso Pai Celestial, que é perfeito, Ele sabe que muitas das vezes nós não estamos prontos para receber aquilo. De duas, uma. Ou quando a gente receber aquilo vai servir de distração para nós, no propósito que nós estamos vivendo no Senhor naquele momento. Então nós não estamos prontos por esse sentido, né, nesse sentido. Ou muitas das vezes, se Deus der aquele algo que a gente quer, a gente por não ter maturidade o suficiente, a gente vai desperdiçar e vai jogar fora. Então, muitas das vezes, nós precisamos compreender que não tem a ver com a idade, assim como na Terra, tem a ver com maturidade. Com Deus é assim. E Ele é um Pai perfeito. Mesmo que Ele saiba que a gente vai se ofender, que a gente vai ficar triste pela nossa imaturidade, ainda assim, Ele não vai dar algo que Ele sabe que não vai nos causar um bem naquele momento, né? A coisa certa, na hora errada, se torna a coisa errada. E nós precisamos compreender isso e confiar no amor zeloso do nosso Pai, que nos diz não, que nos diz espere, pela nossa proteção, porque sabe que nós não estamos preparados para receber e para viver aquele algo. Eu me lembro que teve um dia que a pastora Viviane Martinello compartilhou que ela havia comprado um brinquedo para sua filha, que era caro e que ela precisava ter maturidade para administrar aquele brinquedo. E ela percebeu que a filha dela não estava tendo zelo nenhum com aquele brinquedo, e um brinquedo que custou caro, e ela pensou, se eu deixar na mão dela, ela vai estragar esse brinquedo, vai destruir esse brinquedo em pouco tempo. Então ela sutilmente catou aquele brinquedo, guardou, escondeu e pensou, daqui uns 2 anos ela vai ter maturidade para administrar esse brinquedo, daí eu dou para ela. Passou uns 2 anos, ela percebeu que a menininha já tinha crescido um pouco, já estava um pouco mais madura para cuidar com zelo dos seus brinquedos. E aí ela pegou aquele brinquedo e deu de novo para a menina nem lembrava mais do brinquedo. E aí a menina cuidou com o zelo daquele brinquedo. Então, os nossos pais terrenos, muitas das vezes, eles vão perceber que a gente não está maduro ainda para receber aquilo, e vai fazer como a pastora Viviane Martinello. Ou às vezes eles vão pensar que a gente está pronto para receber, como fez minha mãe, e depois percebeu que eu não tinha maturidade para administrar aquilo, né? E só que o nosso Pai Celestial é perfeito, Ele sabe quando a gente está pronto, quando a gente não está. Ele sabe o momento certo de todas as coisas, e você pode ter certeza que Ele é o maior interessado em nos abençoar, em dar o que nosso coração tanto deseja, quando está alinhado com o desejo dele para nós. Mas nós precisamos estar prontos, senão a gente joga a nossa bênção fora. Então, ao invés de nós nos ofendermos com o nosso Pai, nós precisamos aproveitar esse tempo, né, de espera, entendendo que é um tempo de preparo, é um tempo de amadurecimento para receber o que Deus reservou para nós, o que o nosso Pai reservou para nós. Então, que nesse tempo de espera, que ao invés de você se ofender com seu pai, porque ele pode te dar algo que você tanto deseja e não te dá, você simplesmente desfrute dessa fase de espera, que na verdade é um preparo do Senhor para a sua vida, que você se submeta aos processos de Deus para a sua vida, porque esse processo de espera está simplesmente te preparando, porque Ele reservou para a sua vida, e se Ele ainda não te entregou porque você não está preparado, pode acreditar, no momento que Ele achar que você está pronto, que você está preparado, que você está maduro para administrar isso que você tanto deseja, isso que seu coração tanto almeja, Ele vai te entregar com todo amor e carinho, como todo pai, né? A palavra de Deus diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial que está nos céus. Então, que você fique com essa palavra no seu coração e descanse no tempo de espera, confiando que o Senhor está te preparando para as coisas lindas e extraordinárias que Ele reservou para a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.